gente, tudo bem? Aqui hoje para um bate-papo bem legal com o João Otávio, trabalha na UTI de um hospital de São Paulo, e ele vai falar um pouquinho para a gente como é que a população está reagindo. E vamos conversar também com a Fran que vocês viram essa semana, já tomou, e ela vai falar um pouquinho também dessa experiência, por que ela já tomou e como que ela está sentindo agora. Foi ontem, né? Então faz só um pouquinho mais de 24 horas, mas a Fran vai falar um pouquinho para a gente sobre também como que está esse lado da saúde, quem já está sendo vacinado e como que está sendo depois de tomar a vacina. Não vou prolongar muito, não. Eu já vou passar a bola para o João, vou pedir para ele falar um pouquinho sobre ele, sobre o trabalho que ele faz. Bom, então, para quem não me conhece, né, sou o João Otávio, sou fisioterapeuta, trabalho na UTI, né, estou na linha de frente aí desde o início da pandemia e também suicina, né, estou no 7º período. Então, essa que você fez é bem boa, assim, e a gente tem que pensar muito, assim, como que está sendo o nosso lado emocional durante toda essa pandemia, né? Porque, principalmente, pararam, né? Graças a Deus eu não tive que parar, não tive que sair. Então, é positivo, né, pra gente e, às vezes, frustrante, né? Quando você tem certeza que vão encher de novo os hospitais, sabe? Então, eu achei que já tinha passado o pior da pandemia, mas pelo que eu tô vendo essa semana aí, não, acho que a gente tá voltando meio que a estaca zero. É triste dizer isso, mas é o que tá acontecendo, infelizmente. Ô, João, e uma curiosidade que eu tenho, e acho que bastante gente está tendo, porque acho que são duas perguntas. A primeira seria o porquê das pessoas já estarem sendo vacinadas aqui nos Estados Unidos e no Brasil ainda não. E qual é a previsão de começarem a ser, ou pelo menos o pessoal da linha de frente, né, sendo aqui? Então, o nosso problema aqui é de várias esferas, né? E vamos dizer assim, que o principal nesse momento de pandemia é o governo do estado, que ao meu ver chega a ser, sei lá, não sei se a palavra seria criminoso, mas assim, o descuidado que está tendo com a ação. Porque uma vez que está todo mundo correndo atrás de vacina, assim, você, se não é pontualmente cada governador de cada estado procura coisa para fazer, de cima para baixo não vem nada, entendeu? O pessoal do meio aqui está querendo que se virar e ver qual que escolhe, e fica em cima da Anvisa, mas não vem nada essencial do governo, entendeu? E não surpreende, durante a pandemia toda a gente foi meio que abandonado, infelizmente, mas respondendo a outra pergunta, a gente tem, pelo menos aqui em São Paulo, ainda que não tem uma certeza quanto a isso, mas em São Paulo, o nosso governador correu atrás, e sem questões políticas, porque tá muita informação divulgada durante o início da pandemia, de contratação de ventiladores, então ele criou muito hater, sabe, né, no meio da condução do mandato. Então, não deixando tudo de política, focando na vacina, ele correu atrás, conseguiu importar a matéria-prima para ser feita aqui, e eles deram um prazo para a gente, de 25 de janeiro. Seria ótimo, né? Mas que talvez até antecipe devido ao aumento repentino dos casos, né? E se tiver uma quantidade maior de números, então está tendo uma quantidade maior de infectados, talvez eles antecipem um pouco. Também eles estão em questão de aprovação, acho que talvez amanhã aprove uma segunda vacina aqui no Brasil, além da Coronavac, né? Para nós. Que não é a mesma que está sendo usada aqui, Não, elas são diferentes. Então, tanto de custo, vamos dizer assim, a receita dela são diferentes. Então, cada uma, ela vai conseguir a imunidade, né? E que o nosso resultado é de 51%, o que é bom, né? E quanto aos números, como que estão as coisas por aí? Quando ia começar as épocas festivas de Natal e Ano Novo, tinha muita gente já dando esse bizu, gente, não se aglomera, não viaja, não faz isso, não faz aquilo, mas a gente já sabia, já tem que lidar com os fatos.
Pois é, infelizmente essa época de festas, né, Natal, Ano Novo, as pessoas querem se reunir com os familiares, querem viajar, né, mesmo aqui não é verão, mas as pessoas querem viajar, né, e no Brasil é verão, então é um tempo bem difícil mesmo, como você disse, aí foi dito no Brasil e aqui também, que os números com certeza aumentariam devido a essa época festiva, né? E de fato aumentaram. Mas agora nós temos aí a vacina saindo e aquela falação, né? Toma vacina, não toma vacina, pessoas falando que não vão tomar vacina, né? Pessoas em locais de destaque, né? Como o presidente da República falando que não vai tomar a vacina. Enfim, eu queria saber, a Fran já tomou a vacina aqui, né, essa semana, e eu queria saber um pouquinho de você, qual o seu posicionamento, o que você tem para falar pra gente sobre essa vacina que tantas pessoas estão falando que saiu muito rápido, que não vai ser seguro, que é melhor não tomar, né? Qual é o posicionamento de uma pessoa, você é um estudante de medicina, que está aí na linha de frente, trabalhando dentro das UTIs, vendo o paciente cara a cara, como você brincou, né? Vendo o Covid cara a cara. O que é que você tem para falar para a gente sobre essa vacina, sobre a eficácia, sobre a importância de tomar ou não tomar, né? Eu acredito que o seu posicionamento como profissional da saúde seja tomar, né? Mas quero ouvir um pouquinho de você, o que você tem para falar pra gente a respeito de tudo isso, a respeito desse posicionamento de algumas pessoas em dizer que a vacina não vai ter eficácia, que é melhor não tomar, que tem contraindicações, enfim. Tem muita coisa sendo falada na mídia, né? A gente tá ouvindo de tudo. Como receptores, nós temos que ter muito cuidado com tudo que a gente ouve. É legal ouvir de tudo, mas é muito importante a gente analisar, né? E quero ouvir de você, João. O que você diz? As pessoas que, mesmo assim com a vacina, o que isso mostra também é que a forma que elas desenvolvem, que eu disse, é muito mais branda. Então, o fato de você tomar, além, você pode até ser que você pegue, tem 50% de chance. Mas eu só queria fazer um adendo no que ele falou, que o João estava dizendo que você tomando a vacina, mesmo você desenvolvendo, tem a possibilidade de você pegar e você pode desenvolver, mas o tanto que você vai desenvolver vai ser uma versão, vamos dizer, bem reduzida do que seria a versão se você não tivesse tomado. E porque essa forma é tão reduzida, exato, a possibilidade de desenvolvimento do nível de vírus não é grande o suficiente para você transmitir para outra pessoa. Então, essa é a parte que eu digo que, mesmo que as pessoas mesmo aqueles que não acreditam em vacina, que têm essas próprias, não condeno, cada um tem essas próprias ideias, esses próprios definições, mas é por isso que nós, os profissionais, batemos tanto na tecla que vacinação não é só para você, é também cuidar do outro, porque você pode continuar pegando, mas você não passa mais. Eu ia falar que eu achei bem, isso daí que você falou, realmente é bem interessante, porque eu assisti o vídeo do presidente, né, do Brasil, falando que ele não vai tomar vacina, e foi realmente o que me veio em mente, a irresponsabilidade, é um tanto quanto irresponsável, né? Totalmente. E essa é uma coisa que eu bato muito na tecla, é uma coisa que pessoalmente, não estou condenando, mas pessoalmente me indigna bastante, cada um tem os seus motivos. Pais que acreditam em não vacinar as crianças, não é só os ideais dele que importa, também tem que pensar nas outras crianças que estão envolvidas nisso, porque se a sua criança vai de casa com alguma coisa que ela pegou que não foi vacinada, desenvolve aquela doença num potencial total. E aquele potencial total, então você tem a habilidade de passar para outras crianças. Vamos supor que uma outra criança lá, um coleguinha, tem uma avó, um vô em casa que já é debilitado.
Então, na sua casa, a criança voltou, não aconteceu nada. Eles falam, mas foi só uma gripe, o pessoal fica fazendo esse auê, ela ficou amuadinho, mas já passou, nós tratamos, tá todo mundo bem. Aí aquela coleguinha que infelizmente pegou, porque o seu filho levou, e o seu filho não foi vacinado, desenvolveu em full-fledged, né, que a gente fala o total, vai para casa e passa para a avó, que está debilitada, e daí a avó está internada. Pois é, isso me leva a outra questão que eu queria tocar também com vocês, que é os testes, né? Aqui o pessoal está fazendo bastante teste, tem bastante lugares para fazer teste, mas há uma certa dificuldade. Na época de Natal, nós viajamos para fora do estado, né? E daí, quando retornamos, nós tínhamos que fazer o teste. E apesar de saber que existem vários locais que a gente podia ligar, fazer o agendamento, foi bem difícil. Eu não consegui fazer o agendamento nem para mim, nem para as meninas, nem para o meu marido, Félix. E aí a gente acabou tendo que passar com o médico de cabeceira. As meninas tiveram que passar no pediatra para conseguir ter o resultado, graças a Deus, negativo. Mas foi um tanto quanto difícil para nós conseguirmos esse agendamento, que até então, na minha cabeça, parecia ser algo tão simples, parecia que seria fácil, mas não foi tão fácil assim. Eu queria saber de você, como que tá aí no Brasil essa situação? As pessoas estão conseguindo fazer teste? Então, aqui, o SUS é que absorve a maior parte da população, né? Graças a Deus a gente tem ele aí e a gente tem que lutar e defender ele até as últimas, porque ele é o que está segurando a maior questão dessa pandemia, juntamente com os hospitais particulares, é claro. E até o momento não tem faltado, da pandemia foi um problema de insumo, a questão do rápido, né? RT-PCR, aquele do cotonete, né? Do nariz, e o outro que é de sangue, né? Que é um pouquinho menos específico que o outro, né? E ele tem uma sensibilidade menor, vamos dizer. Apresentou os sintomas, ela parece, eu posso falar porque eu passo na rede particular, eu passei por infecção de garganta, por outras coisas, e já tem um protocolo ali, você entrou, se tiver sintoma gripal, é uma fila, e eles já te fazem a triagem, faz um teste, dependendo dos seus sintomas, se forem mais graves, eles podem direcionar no sistema particular, né? Você fazer uma tomografia, né? Já colhe o exame na hora ali, e dali com uma prescrição já de medicamentos, se forem leves. Se os seus sintomas forem mais como falta de ar, queda da oxigenação, né, da saturação, aí você já é internado na ala de Covid. Então, isso é o que tem feito. Eu posso dizer assim, da rede particular, eu sei que está sendo feito dessa forma. E aí, cada hospital particular em si obedece um protocolo interno, né? Porque até hoje tem bastante estudos falando de como que você maneja o Covid, de como que você... com Covid, né? Como que você lida com esse paciente, mas não tem nada assim concreto, entendeu? Se a gente for ver aí, começou em 2019 lá, né? E o Wuhan, o primeiro caso. Então, vamos dizer, tipo, a gente passou o ano todo com isso e aí tá no começo desse, é muito recente. Então, não tem nenhum estudo com um número grande de pessoas, duplo cego, aquela coisa que passa de como que você cuida. Então, cada um, assim, ele tem um consenso, né, do uso de corticoides, da anticoagulação, né, de uma intubação eletiva, né, você coloca o ventilador, o paciente em ventilação mecânica, intuba ele precocemente para evitar tanto contágios profissionais quanto a piora clínica dele, né. Então, algumas coisas, assim, todo mundo já faz como praxe, mas cada hospital em si ainda tem um protocolo, né, às vezes na medicação e nessa ordem que eu falei, tanto da admissão da recepção. No SUS, como ele está abarrotado, se você tem sintoma, ele prescreve e você vai para casa. Sim. Aí, se piorar, você volta. E as critico nem um pouco o SUS, porque assim, que não são todos, né, mas eu acredito que tem muita gente empenhada para atender da melhor forma, e durante uma pandemia, com o governo que nós temos, com as dificuldades que a gente está tendo, é a maneira que eles estão conseguindo lidar. Então, o paciente, se conseguir
tiver com sintomas básicos, assim, né, que eu falei, dor de cabeça, febre, antitérmico e tal, né, e a pessoa vai para casa. Se piorar, eles procuram novamente o serviço, do contrário, ficam em casa, eles já passam antibiótico, a pessoa fica, né. É mais ou menos assim, eu posso falar mais com certeza do uso particular, mas o SUS, pelo que relatos de pessoas, né, de colegas de trabalho que trabalham e que passam por ele, é mais ou menos assim que está sendo. É interessante isso que você falou, João, porque isso é até uma coisa que eu converso aqui com o pessoal, com as mães, né, imigrantes, a gente fala dessa diferença na saúde. Por exemplo, na pediatria, eu que tenho criança, né, na pediatria, aqui é muito básico, você leva a criança no médico se ela está doente. Né? Já no Brasil leva com mais frequência, tudo liga e tal. Verdade. E aí, o que eu tenho visto, e a Francine me corrija se eu estiver errada, é que o contratado mais ou menos assim também. Você falou aí parece que eles estão tendo assim, todo cuidado. Aqui deixam uma pessoa desenvolvendo e vamos ver. Se não precisar internação, não é internado. Pelo menos é o que eu vejo. Eu estou errada, Fran? Mas não está errada, mas nós chegamos a esse ponto, eu diria isso. No começo, lá no comecinho, a pessoa começou a aparecer com sintomas, ia para o hospital, ficava no hospital, mesmo que não precisasse ser tratado diretamente ali no hospital, mas ia com sintomas. Lá no começo, em março, abril, não tinha nem teste assim tão disponível com resultado assim tão rápido, né? Então, apareciam os sintomas, a pessoa ficava. E daí iam tratando de acordo com o que achavam, com o que tinha, né? E até que saísse o resultado do exame, e tinha lá no começo o exame que demorava uma semana. E daí, às vezes, quando saiu o exame, a pessoa já estava toda entubada, ou se não, ou já estava bem, outro. E porque tem muitos remédios diferentes que a gente ia tentando, então a pessoa já estava bem. Ao passo, foi passando, por vários meses, ficou assim, a pessoa aparecia com sintomas, ficava internada, e daí ninguém chega perto, e não sei o quê, o isolamento. Os números foram crescendo de uma forma, nós piscamos, quando voltava no outro dia, dobrava, e no outro dia triplicava, e no outro dia quadriplicava, e nós chegamos num ponto, eu diria que 2 pontos, nós chegamos num ponto que não tem um tratamento definitivo, mas nós temos uma série de tratamentos possíveis que nós podemos tentar. Então, quando a pessoa aparece ali, se não precisa daquele tratamento, daquele tratamento direto de estar no hospital, então já, ok, você se deu melhor com esse coquetelzinho aqui, então vai para casa, fica tratando assim, ou se nem precisava de um remédio, a pessoa está com sistemas muito maneiros, vai para casa e trata. O maior causador disso, e o mais triste, é porque não tem mais capacidade em hospital para ficar mantendo ninguém que não esteja com extrema necessidade de estar no hospital. Chegou, observou por algumas horas, determinou fez o exame, né? Determinou os sintomas, pode ir para casa, vai para casa, porque tem muita gente que já está internada, não tem lugar, não tem profissional. Nós chegamos numa fase muito triste, pela terceira vez agora, desde março passado, pela terceira vez na semana passada, chegou num ponto que as pessoas que são EMTs, profissionais que atendem, que dão os primeiros, que fazem a primeira avaliação, os primeiros socorros quando vai com a ambulância, eles têm abertura de fazer a determinação se a pessoa é para ser levada para o hospital ou não, dependendo dos sintomas que está aparecendo. Se for uma coisa que realmente eles acham que eles não conseguem estabilizar, que está mais para lá do que para cá, vamos dizer assim, eles têm autonomia de determinar não levar para o hospital, porque os hospitais estão superlotados. E agora chegamos a esse ponto de novo, agora que é depois do Natal e Ano Novo. Então, vai abaixar de novo e vai normalizando pouco a pouco, mas, infelizmente, tem vários fatores que
estão determinando, né, de mandar as pessoas para casa mais rápido, esses fatores realmente não são fatores tão bons, são fatores pela dificuldade, né, de não poder prestar o serviço da maneira que era prestado ali no começo, mas também fatores por saber um pouquinho mais. No meio de tanta coisa que nós não sabemos, tem um pouquinho que nós já sabemos. E tem alguma, tudo bem, a gente está na pandemia, é a primeira coisa que a gente vai pensar, mas ele está doutrinado aí, né, como você disse, são orientados a se conseguir resolver aquela situação, casa, e senão nem leva a postão. E sendo que um paciente que deveria fazer um teste, né, pelo menos teste rápido, né, fazer um outro teste, e ver se ele realmente está com Covid ou não, porque outras coisas podem levar o paciente a ter uma dispneia, né, uma falta de ar severa e tal, mas devido à proporção da quantidade de internação, não é possível fazer isso. É mais fácil você realmente, como eu disse, a gente está apagando um pouco o incêndio. Então, você cata um paciente, como você disse aí na ambulância lá, você, dali da ambulância mesmo, você fala, não, esse daqui dá para ir para casa. Mando ele com corticoide, mando ele com antibiótico e ele fica em casa, se piorar ele procura. Porque é o que está acontecendo aqui também. É um número tinha baixado, né? A gente chegou... Aqui a gente trabalha dentro do estado de São Paulo por fases, né? Então ele colocou até no TPC, azul, verde, amarelo, laranja e vermelho. Atualmente nós estamos no amarelo, mas estamos flertando ali com a laranja. Mas na real a gente precisa estar na vermelha. Né? Enfim... e aí vamos ver para os próximos dias se eles vão essa flexibilização de novo, porque os números estão bombando. Aqui, hoje eu peguei o número de São Paulo. Então, só no estado de São Paulo, então, aqui bateu já 48.980 mortes, né, por conta da Covid. E se a gente pegar esses números, primeiro que eles são bem distantes da realidade. Todos os números que a gente trabalha aqui no Brasil, nosso número aqui de casos de Covid bateu 8.250.000. Mais, né? Esse daí é um número aproximado. E tanto de recuperado como de casos, todo esse número é subestimado, porque a gente nunca teve um sistema de coleta, de precisão de dados tão eficaz. Nunca. E não é durante a pandemia que a gente vai ter. Assim... Exato. Então, quem é da área, né, que essa parte não é minha, mas quem estuda, essas pessoas que focam só em estudos, epidemiologistas, né, logo no início da pandemia, eles falaram que todo o que divulgasse da nossa epidemia, poderiam multiplicar por 7 ou por 10 até. Uou. Tinha cara que falava que era de 5 a 10, de 7 a 10, mas falou que era nessa faixa, no mínimo 5. Então, todos esses números, a gente pode pensar que são maiores devido à subnotificação que é alta no Brasil. Então, assim, a gente está numa luta incessante. Gostaria de fazer outro adendo no que o João falou agora, né? Que ele falou do multiplicar, e tem muita gente que fala, porque agora tudo é Covid. Porque agora tudo é Covid. E muita gente fala também, porque os estados... Exato, verdade. Está recebendo um tanto de dinheiro, então tudo isso é por causa do dinheiro, tudo isso é por causa da política. Então, é outra coisa que também me entristece bastante, porque todo mundo está sofrendo. Eu não estou diminuindo o sofrimento de ninguém. Todo mundo está sofrendo de uma forma ou de outra, mentalmente, de uma forma ou de outra. Mas nós que estamos lá, que estamos todo dia, vendo números, vendo pessoas, vendo o quanto a pessoa está doente, vendo o quanto as famílias estão sofrendo, a pessoa por estar sozinha, a família por não poder ver, vendo todas essas coisas, me entristece muito as pessoas querendo levar tudo para o lado do dinheiro, para o lado da política, sem entender que, assim, o Covid, da mesma forma que as pessoas têm diferentes reações, as pessoas são atingidas em diferentes áreas. Tem pessoas que se dão super bem, parece que não teve nada, e daí ali na frente aparece com um problema de coração, que é um resíduo do Covid. Tem pessoas que desenvolvem super mal, mas depois passa bem, e daí ali na frente tem uma disfunção neurológica cerebral, que pode também ser um resultado do Covid. Então, assim, mas não é tudo politicagem, tudo manipulação financeira, como as pessoas estão dizendo. Realmente, o Covid causa várias
coisas diferentes, dá vários efeitos diferentes em pessoas diferentes, e pode uma pessoa morrer de uma parada cardíaca, sim, mas se no laudo médico está dizendo Covid, não pense que é só por causa de dinheiro, porque o Covid também causa, deixa resíduos que pode vir a causar uma parada cardíaca. Então, assim, tem muita coisa ainda atrás das cortinas, atrás dos bastidores, que muita gente não está vendo, e nós que estamos lá no dia a dia estamos vendo. Então, assim, me entristece muito quando a pessoa quer diminuir, falando, não, é tudo por causa disso, é tudo por causa daquilo. Não, a verdade nós estamos passando por um período muito difícil, a verdade esse Covid, assim, nos tirou das nossas pernas mesmo, nos derrubou, e está demorando para nós nos levantarmos e conseguirmos ficar de pé. Nós já levantamos, mas ainda estamos tentando nos segurar e caminhar. Vai demorar ainda para conseguir ficar de pé. E essa analogia eu estou dizendo é porque tem muitos pedacinhos, muitas coisas que ainda, muitos pedaços do quebra-cabeça que nós ainda não sabemos aonde posicionar. E dia após dia é isso que nós estamos tentando, achando lugar de posicionar cada pecinha do quebra-cabeça, e quando nós conseguimos vai ser o final do Covid, mas ainda estamos bem longe. Se é um quebra-cabeça de 100 peças, nós conseguimos achar umas 5 ou 10. Então, é bem complicado, mas é bem isso que você disse. Eu acho que assim, a pandemia ela trouxe à tona diversos problemas que a gente já sabia que existia, mas às vezes a gente meio que fechava os olhos, sabe? Tanto essa questão de classe social, né? Pessoas mais afetadas, é nítido quem está sofrendo mais com isso, né? E na pandemia, aquele que fica em casa e tal, mas é que, tipo, eu na minha atual realidade eu consigo ficar em casa e tal, mas tem gente que não, entendeu? Então, era muito disso, a gente aprendeu muito e tem, assim, que pelo menos tentar tirar uma lição de tudo isso que aconteceu, porque... E não tentar, assim, voltar muito pro... eu preciso voltar ao normal. Eu acho que eu ouvi um negócio esses dias que talvez a gente não tenha que voltar pro normal, a gente tenha que voltar melhor, porque o normal já não estava bom. Já não estava bom. Já não estava. Né? Então, questão de sabe, de várias outras coisas, assim, que a gente estava bem abaixo e, tipo, agora quando veio essa pandemia, meio quebrou a perna de todo mundo. E, tipo, se a gente não parar e pensar, o que dá para tirar de munição disso? Eu acho que tudo isso foi em vão. Milhares, milhões de mortes aí, sei lá, em breve, né? Não sei com esses números. A gente não aprender nada com isso, sabe? Mas, infelizmente, essa questão da politicagem existe. Tem muita gente que ainda acha também que é coisa de manipulação da televisão, de tal partido, de tal emissora. Eu não duvido que exista essa manipulação por parte de emissora, que a gente sabe que existe, né? Eles podem escolher com que matérias que eles vão deixar com mais ênfase, o título da matéria, eles conseguem fazer esse tipo de coisa. Mas também não dá para fechar o olho e achar que Covid, que nem a Fê falou, não, é só uma gripezinha, ou minimizar sem entender. Então, quando você, geralmente, eu não entendo de um assunto, eu procuro alguém que saiba e tento tirar uma dúvida e ver se a pessoa consegue me explicar. E a gente vê um negócio que recebe no WhatsApp e já pega aquilo, já compartilha com outra pessoa, e com a outra, e com a outra, e com a outra, e sem saber o que é, dali a pouco você tá sentindo falta de ar, é uma crise de ansiedade, mas tá lá falta de ar, você achou que você tá com Covid, porque, entendeu? Então, eu sei que realmente existe pessoas ainda que pensam que não, e essas pessoas eu já nem discuto, que eu tô na pandemia desde o início, e essas pessoas eu nem discuto. É óbvio que as pessoas continuam tendo outras doenças, mas, assim, o que está em evidente, a gente está atravessando a pandemia, é o Covid. E, assim, como a Fê falou, bem lembrou, no início, a gente pensou que o Covid era uma doença pulmonar. Então, o estudo era tudo voltado para o pulmão ali, se a gente fizer isso, se aquilo ali vai estar bonitinho. 2, 3 meses depois, uma doença sistêmica. Então, os pacientes que estão internando agora, eles entram com uma coisinha, uma falta de ar, entendeu? Tem gente que agora pararam, mas no início tinha AVC, como a Fê falou, muita gente tinha infarto, porque ele causa um distúrbio de coagulação, e a pessoa fazia mesmo, sabe? Tromboembolismo pulmonar, fazia uma série de outras coisas. Então, não é uma doença, assim, bobinha e que, a pessoa morre de Covid, não. A pessoa, como a Fê disse, pode ter tido, teve uma parada cardiorrespiratória, mas foi devido a o que ocasionou?
Entendeu? Não foi diretamente o Covid, mas o fato dele ficar em cima de uma cama 21 dias já predispõe uma trombo e de repente causa isso. Então, isso eu não entendo. Não é só o Covid em si, mas a hospitalização do cara num todo já pode fazer diversas outras coisas. Eu queria tocar um pouquinho também. A gente está vendo pessoas desenvolverem doenças mentais causadas pelo isolamento, né, por não poder ver os parentes, enfim. Então, eu queria que vocês falassem assim, um pouquinho sobre isso também. O que essa pandemia fez na nossa saúde, mesmo dos que não tiveram o Covid, né? Eu queria dar abertura, e daí quero que o João continue dali. Não adianta nós querermos pensar, daqui a pouco nós vamos voltar no normal, agora tem a vacina, agora sabe como tratar, daqui 2 meses. Não. Nós temos que parar e achar um meio termo. Como viver com o Covid. Porque não vai acabar amanhã, não vai acabar depois de amanhã, nem o mês que vem. Mesmo com a vacina, mesmo a vacinação sendo aberta para todos os setores, não vai acabar daqui a pouco. E mesmo quando a vacinação for controlada, no meu ponto de vista, ainda vai demorar de 1 a 2 anos para o Covid ser uma coisa controlada com vacina do jeito que a flu é controlada. Então, o que nós temos que começar a tratar, eu acho que mentalmente, e passar para as nossas crianças, que assim, nós estamos passando por tudo isso, mas nós temos que achar o meio termo e viver nesse meio termo, porque ainda vai demorar um tempo bom. Não dá para viver pensando, é tudo coisa do governo, é invenção da Globo, eu vou fingir que não existe. Não dá para viver assim, mas também não dá para viver pensando, eu não posso fazer absolutamente nada, não posso ir em lugar nenhum, porque eu não quero pegar e nem passar para ninguém. E eu acho que esse é o ponto mais difícil, de aceitar que é um perigo diário que está ali na porta, abriu a porta de casa, está ali. Mas que nós temos que aprender a viver com ele. Faz total sentido, é isso que você falou, e complementando o que você disse junto com a pergunta da Natália, eu acho que essa questão emocional da ansiedade é um ponto que foi abordado não da maneira como talvez como deveria. A gente estava muito assim apoiado na maneira como a gente sempre viveu. A gente nunca, em nenhum momento, imaginou que passaria por algo que desse um 360 na nossa vida. Então, realmente, essa questão acho que é super relevante, super comum, porque todo mundo até hoje fica, eu que estou em época de graduação ainda, tipo, não voltaram às aulas, tinha muita gente que queria que voltasse, e eu de início também queria que voltasse, agora eu já acho que também não tem que voltar, assim, até todo mundo ser vacinado, até ter algo mais palpável, sabe? Mas eu acho que isso é super pertinente, super normal, porque realmente quem não se reinventou com certeza sofreu, né? E está sofrendo as consequências disso, seja para negócio, né? Quem tem a sua empresinha, seu comércio ali. Então, só que eu tento focar, assim, muitas coisas, essa coisa da lição que a gente tira de tudo isso. Então, teve muita gente que, devido à pandemia ali, fez o negócio dele enquanto comércio, assim, avançar 5 anos, porque senão ele não ia vender, entendeu? E se não fosse uma pandemia, ele talvez não estaria colocando uma maquininha de cartão lá, por aproximação, não teria colocado num aplicativo de distribuição de comida. Então, tem o lado positivo para quem conseguiu ter essa resiliência de se reinventar, sim. Mas que muita gente sofreu e está sofrendo, isso é fato. É o velho ditado, né? Fez desse limão uma limonada. Exatamente. Né? Muita gente conseguiu, muita gente... Eu queria ir agrupando, fechando um pouquinho, antes que a gente fique chato. Nós poderíamos fazer outros, porque é um assunto que se expande tanto, né? Sim. Mas eu queria dizer 2 coisas, que, na verdade, uma eu escutei em um seminário na semana passada, que estavam dizendo sobre a vacina, né? Que ainda fica esse monte de coisa
eu devo tomar, eu não devo tomar, foi desenvolvido muito rápido. Então, assim, muito disso é tabu. Primeiro, que foi o tanto que foi injetado de dinheiro para o desenvolvimento dessa vacina é um número absurdo em dinheiro, em milhões e milhões. O tanto de profissionais de altíssima categoria que foram mobilizados para cuidar dessa para estudar e fazer o desenvolvimento. Então, assim, lógico que não tem perfeição, eu não acho que é o ponto final, eu acho que ainda tem muito para melhorar, mas, assim, temos que tirar os tabus. Foi desenvolvido com todos os passos de pesquisa que precisavam ser desenvolvidos, Exato. Só foi acelerado porque muito profissional e muito dinheiro foi viabilizado. Uhum. E também, eu comentei isso com o João, nós estávamos conversando ontem ou antes de ontem, que não começaram do zero, porque, infelizmente, essa é uma coisa que nós temos que aceitar. Nós todos sabíamos, nós todos não. Muitos profissionais da área e os profissionais específicos de infectologia sabiam que alguma coisa estava por vir. Desde a última pandemia, eles sabiam mais ou menos, tinham mais ou menos um cálculo de quando a próxima pandemia viria. E quando eles fizeram o desenvolvimento da vacina do flu e tratamento do SARS, já tinham vários passos que a vacina do Covid foi começado desses vários passos que já foram deixados. Então, assim, tem que tirar o tabu de não começaram do zero, eles começaram de passos que já tinham sido deixados no lugar baseado em outros desenvolvimentos e baseado também nos cálculos de que outra pandemia estava por vir, e muito, muito, muito dinheiro, com muitos profissionais de ponta foram mobilizados para o desenvolvimento. Então, de novo, não é o ponto final, ainda tem muita coisa para melhorar, mas não é uma coisa que foi feita de qualquer jeito, só para ver se dá para dar uma maneirada. É uma coisa que foi feita, um trabalho que foi desenvolvido da maneira que precisava ser desenvolvida mesmo. Infelizmente, muita gente ainda vai reagir mal, muita gente vai morrer com a vacina, muita gente vai ter muito problema com a vacina, e não é porque eu estou falando isso para assustar, estou falando isso porque é isso que acontece com todas as vacinas quando saem. É normal. Entendeu? É o normal. Infelizmente, tem muita gente, por mais que desenvolveram da maneira certa, por mais que testaram em um monte de gente, há várias coisas que nós não sabemos, como em todas as outras áreas, como em todas as outras coisas. Sim, faz total sentido. E até uma coisa que foi levada muito em questão essa semana, quando começaram a falar da Coronavac, era assim, mas tinha que ser no Brasil, só 50%, e, de novo, é aquilo, são pessoas que, assim, não se contentam assim, nunca se contente com uma informação que receba pelo WhatsApp ou com o que você entendeu daquilo que você leu. Procura um pouquinho a mais. Então, esse 50% que nem eu disse, é de não pegar. E se pegar, vão ser casos mais leves, enfim. Então, tem uma história por trás que muita gente, na ânsia de querer falar alguma coisa de politicagem, de preferir a outra lá, não conseguiu, não se atentou nesse detalhe. Eu, no início, lá falei, poderia ser da Pfizer e tal. Quando eu fui ver o custo da Pfizer para armazenar, devido à temperatura que ela precisa, esquece, o Brasil não tem dinheiro para isso, gente. Isso é custo de primeiro mundo mesmo. Entendeu? A nossa é boa, assim, se for comparar com as outras, elas foram aplicadas vamos dizer, na população geral. Então, pessoas que ficaram em casa a pandemia inteira, pessoas que só saíam para comprar bens de emergência, vamos dizer assim, né, de consumo e medicamentos, enfim. E alguns profissionais de saúde, enquanto, por exemplo, a nossa, de 50% da Coronavac, foram só profissionais da linha de frente, profissionais que enfrentaram a pandemia inteira. Então, o nosso 50%, a gente está tendo como base um número de profissionais da saúde. Então, dentro desses profissionais de saúde que foram expostos durante esse estudo, foram expostos durante a pandemia inteira, eles, que eu disse, foram 7 no placebo, desenvolveram forma grave, e ninguém desenvolveu forma grave de quem foi vacinado. Esse número tá ótimo. Aí eu vi um negócio no Instagram, eu achei meio bruto, mas assim, para quem não quer entender, eu achei que foi sensacional. Posso até
tá me excedendo, mas era porque, assim, o cara falando, gente, o pessoal falando mal da vacina aí falou, se você tá pulando, se o avião tá caindo, tem um paraquedas lá que ele tem 50% de chance, você vai usar o paraquedas só porque ele tem 50%? Não, por quê? Porque o avião tá caindo. Então, assim, guardadas as devidas proporções, óbvio, né, não dá pra comparar, mas, cara, guarda as devidas proporções, a gente não tá numa situação de falar, eu quero lá de Oxford. Entendeu? Não dá. Eu não tô. Eu só tomo as da Pfizer. Não dá, entendeu? E assim, as de vocês são muito boas. A da Pfizer tem, acho que acima de 90, a Moderna... 98,9. Isso, a Moderna também acima de 90. Só a de Oxford, que é 60%. Mas que eu disse, dizer, quando eu ouvi a primeira vez... Quando eles falaram isso a primeira vez, que era 98,9%, e depois quando falaram que a outra era 99,9%, foi a minha primeira desconfiança contra. Eu pensei, como eles conseguiram? Exato. Com todos esses anos, a vacina da flu é 55%. Exato, coqueluche, 50%. Todas as doenças que a gente tem. Exato, não tem, assim, que chegou ao meu conhecimento, e, tipo, de repente alguém souber, tudo bem, mas que chegou até o meu conhecimento, não tem a vacina de 100% de nada. Então, muitas das doenças que a gente toma vacina, aquela BCG, que todo mundo tem a marquinha aqui no Brasil e tal, cara, não são números absolutos, 100%, é 50%, mas assim, dentro de 50%, eu nunca tive, mas se eu tivesse sido exposto a esse agente, tivesse envolvido, a minha maneira ia ser muito baixa, eu não ia nem ficar internado. Por quê? Porque eu tomei essa vacina. Então não tem essa coisa assim, só tomo 100%, 50%, não. E assim, que nem eu falei, tem que entender o porquê que a gente escolheu essa. Que era de Oxford, parece que tem acho que eles estão tentando aprovar aqui, e essa seria a que viria para ajudar junto com a Coronavac. Agora da Pfizer, e eu acho a da Moderna, se eu não me engano, por RNA, é um negócio um pouco mais delicado, e essa é a coisa da refrigeração dela, é um negócio assim que torna inviável para o Brasil, não dá devido à temperatura, dinheiro, né, nosso sistema que está quebrado, né, nessa pandemia. Então, assim, a gente tem que, sim, agradecer primeiro ao SUS, que existe, e ele é forte, independente do cidadão que está lá à frente do governo, né, fazer tudo ao contrário do que é o esperado, né, por quem tem bom senso. O SUS está aí, não deixou ninguém na mão, tá assim, dando o máximo dele, e a gente tem que agradecer. Se tudo der certo aí, dia 25, tá todo mundo, primeiros profissionais da saúde, né, vão ser vacinados, depois eles colocaram os idosos, e aí depois começa a população em geral, né. Eu acrescentaria ainda os educadores também, não sei, que eu acho primordial, para aí sim poder voltar às aulas, né? Escola fechada e bar aberto não dá certo. A gente está mantendo um horário comercial de um bar aberto e tal, e a escola está fechada. Você está entendendo? Então tá uma coisa errada. Então eu coloco os profissionais de educação no meio do mutirão, porque eles são sim essenciais, porque os pais com a criança lá tendo que ficar em casa, ninguém consegue trabalhar direito, mudou totalmente a rotina. Entendeu? Então as crianças precisam, sei lá, porque elas precisam ir para a escola, porque elas já estão tendo uma defasagem durante esse ano. Eu acredito, isso opinião minha, que a criança não tem o mesmo rendimento em casa do que na escola. De jeito nenhum. Salvo uma ou outra que gosta por estar lá, por estar perto da mãe ali, rende mais, mas a grande maioria não. Eu falo por mim, que estou estudando também, e eu sei que o meu rendimento não é bem aquém do que quando eu estou na faculdade. Então não é possível. Aqui, assim, a gente mantendo o comércio, algumas coisas abertas, e a escola tendo fechada, não faz sentido nenhum. Não faz mesmo, realmente. Sem contar que lógico que as crianças se adaptam muito mais rápido que nós, lógico que ainda tem muitos anos para elas reporem, mas nós somos os profissionais da área médica de hoje. Agora, os profissionais da área médica que vão cuidar de nós são essas crianças que estão sem escola. Pensa nisso, né? Pensou, né? É isso que eu tô falando. É o nosso futuro. Essas crianças de agora são o futuro lá, entendeu? Então, é verdade. As crianças estão sofrendo muito mesmo, não só na área acadêmica, como na área da socialização,
né? E aí, para fechar já, vou fechar aqui o nosso bate-papo, mas eu queria falar que realmente é importante, por isso que foi falado, do estresse, de tudo isso, a criança precisa dessa socialização, deixando ainda de lado a parte acadêmica, né? Precisa estar na escola, precisa estar com pessoas, porque senão realmente a gente está ferindo emocionalmente os profissionais do amanhã, né? Isso daí é bem, bem pesado mesmo. E eu achei legal, eu amo vocês dois. São João primo irmão, né? Irmãozão. Eu achei gostoso que foi um papo de um assunto que não é leve, de um assunto que tá assim, afetando todo mundo, ninguém se safou dessa, né? Todo mundo foi afetado. Ileso. Ninguém passou ileso, a gente conseguiu sorrir junto, a gente conseguiu trocar informações, então eu acho assim, isso daí é super válido e super importante. João, muito obrigada de coração. Foi um bate-papo muito gostoso, super informativo. Eu achei assim que vocês dois bateram uma bola super legal, falaram de assuntos que são necessários ser falados, que vale a pena mesmo. Brigadão, Fran, obrigada, nós estamos aí junto, né, acompanhando você depois da primeira dose, vamos estar acompanhando também quando você tomar a segunda, mas obrigada pelo bate-papo e com certeza virão outros. Um beijo enorme para vocês dois, obrigada a todo mundo que acompanhou a gente e até a próxima.